Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? E aí, como vocês estão? Estava morrendo de saudade de vocês. Estamos aqui para mais um papo abençoado e dessa vez nós vamos ter como tema do nosso bate-papo, da nossa live aqui, relacionamento, né? Quem melhor para falar de relacionamento do que alguém que já é casado há... Quanto tempo, nossa Solange? 36 anos. Do que alguém que é casado há 36 anos. Então a gente vai ter um bate-papo muito legal hoje. Iremos falar sobre relacionamento, sobre o casamento, matrimônio, sobre as dificuldades que às vezes ocorrem no matrimônio, como superar essas dificuldades. Você que está começando um relacionamento, teremos conselho para quem está começando agora e para quem está desesperado aí, querendo entrar no relacionamento e achando que vai ficar para titio. Então nós vamos ter papos aqui que eu sei que vai ser edificante para você que vai acompanhar, para você que vai ouvir. Não perca, assista até o final, eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente contigo. Bem, irmãos? Irmã Solange, se apresente. Eu sou Solange Marques, né? Geralmente é como todo mundo me conhece. Sol, Lange, sou. Ela me chama como quer. Mas sou diaconisa e estamos aqui, né? Para essa entrevista aí, vamos ver o que nós falamos para edificação, né? O plano nosso é edificação. Então eu creio que a experiência e a bagagem que eu tenho dá para edificar aí algumas vidas. Com certeza. Irmã Solange, a irmã tem quanto tempo de cristã já? 22 anos. 22 anos. 22 anos de cristã. Porque foi 2002 nós nos convertemos, se eu não me engano foi 2004, 2003, é o nosso batismo nas águas, 22 anos. Tem um pouquinho mais, né? Mas que nós descemos a água, nos batizamos 22 anos. É um tempinho de cristão, né? E como que foi a conversão da irmã? Como que se deu essa conversão da irmã? A nossa conversão, ela veio de uma maneira não tão fácil, né? Eu fui criada dentro de uma fé cristã. Era praticante, católica praticante, então minha casa era do lado da igreja católica, no qual o pátio de eu brincar, o meu quintal era o pátio da igreja. Brincava na igreja? Eu brincava então na igreja. E ali na igreja nós tínhamos, né, a Luísa, que era a freira, que morava ali no pátio, então era aquela pessoa que aconselhava, que puxava as nossas orelhas, que falava, né, o que era para a gente fazer, não fazer, e passava os olhos na gente quando minha mãe trabalhava durante o dia. E tinha o padre Ivo, né, que era o padre da paróquia, São José, ali a nossa igreja, e ali nós começamos a fazer parte dos grupos da igreja. Primeiramente os grupos infantil, depois os grupos de adolescente, mais tarde, mais madura, o grupo de jovem, que foi aonde me marcou profundamente. A minha fé cristã foi marcada bem profundo com a união que nós tínhamos ali justamente no grupo de jovem, que eram jovens femininos e masculinos, no qual nós tínhamos uma união muito grande. E muitas das vezes todos se encontravam justamente na minha casa, por ser do lado da igreja. Então a gente tinha uma comunhão muito linda, muito firmada, né? E nós tínhamos o Padre Ivo como nosso centro, né? Que era aquele homem espiritual que nos ensinava mesmo a viver em comunhão, a ler Bíblia, a buscar a palavra. Então, desde pequena, eu aprendi a ler a Bíblia, a examinar as Escrituras. Então, até os 18 anos, a minha fé foi firmada nesse ensinamento que eu tive desde pequena. E fiz todos os sacramentos, né, da Igreja Católica, fiz comunhão, confessei, fiz comunhão, me crismei e me casei. Passou todas as etapas, né? Meu casamento foi no catolicismo, foi na Igreja Católica, foi o Padre Ivo que me casou, né? E foi uma alegria muito grande, tanto para mim, para minha mãe, para minha família, e como eu creio para ele e para a comunidade também, né? De ter uma filha da comunidade casando na comunidade.
Na época eu lembro que nós tínhamos a oportunidade de casar na igreja do bairro do Limão, porque o Boni era do bairro do Limão e tudo, mas quando veio falar eu falei, não, eu quero casar na minha comunidade. Ele também frequentava a igreja católica? Muito pouco. Pouco, mas... Muito pouco. Ele não era assíduo, né? Ele frequentava da forma dele, mas eu creio que quem tinha mesmo arraigada, enraizada, os ensinos e tudo, era ele. Era ele. Apesar que a mãe dele, a família dele é uma família católica praticante, né? Elas praticam até hoje. Elas praticamente dele já é falecida, mas as irmãs dele têm uma fé muito firmada, uma fé muito bonita. Que bênção. É uma fé muito firmada, muito bonita. Como a irmã disse, são 36 anos de casada, né? São 36 anos de casada. Imagina que devem ter passado por situações e situações, né? Passando. Tanto tempo de casado, com certeza passou por muitas situações. Como foi, irmã Solange, que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos numa metalúrgica. Metalúrgica? Uma metalúrgica, onde eu entrei primeiro nessa metalúrgica com 13 para 14 anos. Novinha. Na época que o Sarney fez lá o plano, né, de dar emprego para os adolescentes, porque faltava mão de obra adulta. Nossa. Então veio uma lei que foi, eu me lembro bem que foi o Sarney, o presidente Sarney que colocou, e no qual abriu vagas nas empresas para os adolescentes. E a Supres, uma metalúrgica Supres, que ficava sitiada ali na Ponte do Limão. Meu pai trabalhava lá. E aí meu pai falou para mim, falou assim, olha, abriu uma vaga, está abrindo vagas para adolescente. Você quer ir tentar essa vaga? E eu falei, eu quero. E eu lembro que na época eu estudava tudo, mas eu fui, tentei a vaga, consegui a vaga e comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Coincidentemente, não passou 4 meses, meu pai saiu da firma. Ele me colocou lá e depois saiu. Ele saiu. E nessa saída dele veio, eu falo que a parte mais triste, né, da minha história familiar. Porque ele foi embora. Ele foi embora para Minas. Ele não saiu só da empresa. Não, ele saiu da nossa vida. Embora. Ele saiu das nossas vidas. Ele largou a família para formar outra família, né? Nossa, complicado. Então, foi nessa época aí que inicialmente eu tive que assumir até mesmo o papel de provedor do lar. Mas, irmã Solange, como ela disse aqui, uma jovem de 13 para 14 anos, você entrou ali para trabalhar naquela metalúrgica, então o seu trabalho era igual qualquer um ali, não era um trabalho específico para adolescentes. Não era. Embora eles contratassem adolescentes, era para fazer o mesmo tipo de serviço Não, era o mesmo tipo de serviço, era linha de produção, nós tínhamos a mesma responsabilidade dos adultos e tinha que trabalhar com a mesma excelência que os adultos. Tanto é que tinha processo seletivo, depois tinha tempo de experiência, 3 meses de experiência, e só ficava quem se enquadrava, entendeu? No que a firma requeria de nós. Na minha época entrou muitos adolescentes. Foi uma levada de adolescentes, não só na Supres, mas todas as firmas de São Paulo abriu essas vagas. Eu me lembro muito bem que foi no governo do Sarney. Abriu essa vaga para os adolescentes por causa de mão de obra, a carga horária de quem trabalhava tinha que fazer muita hora extra porque faltava mão de obra no mercado. Foi quando eles abriram a mão de obra para os adolescentes. E eu entrei nessa levada. Tanto é que eu estava estudando, eu me lembro que eu entrei em setembro, eu estava olhando na minha carteira esses dias, eu entrei dia 7 de setembro, 3 de setembro. Lá, quando foi no dia 3 de outubro, eu fiz 14 anos. Olha que interessante, entrou com quantas pessoas residiam com você nessa época? Que morava comigo? Era eu, minha mãe, meus irmãos, nós éramos em 8 pessoas. 8 pessoas. Pelo que a irmã Solange está dizendo, nessa época ela começou a trabalhar na metalúrgica, o pai dela foi embora, como ela disse, foi constituir uma outra família, saiu de casa, e ela com 13 para 14 anos, trabalhando ali registrada, ficou incumbida, né, de todas de trazer os mantimentos para casa, para uma casa que tem 8 pessoas. Sim.
Nessa época só eu não estava trabalhando? Nessa época que aconteceu isso, eu estava trabalhando, não, tinha uma outra minha irmã, a Sônia, que trabalhava na Zoba. Ela trabalhava na Zoba e eu trabalhava na Supras. A minha irmã mais velha já tinha resolvido a vida dela, né? Já tinha saído de casa. Então estava eu e a Sônia, que logo em seguida a Sônia saiu da Supras, saiu da Zoba, foi mandada embora. Mas quem residia com você, das pessoas que residiam, era somente você que estava trabalhando mesmo? Era só, na época que meu pai saiu, que foi embora, era só eu. Responsabilidade, era você só tinha eu. uma adolescente de 13 para 14 anos, né? Tendo essa responsabilidade de trabalhar, trazer um mantimento para casa, imagino que deve ter sido um momento muito difícil, né? Não, porque pela responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade com um adolescente, né? Foi difícil, mas eu falo para você assim, que nós já tínhamos sido ensinados desde pequena a trabalhar e a ajudar, né? Então, a gente, mais novinhas ainda, a gente fazia artesanato, a gente vendia. Eu me lembro que tinha a Cobal na entrada do Damasceno, que a gente fazia o artesanato a semana inteirinha. Quando era final de semana, eu e minha irmã Silvia, nós íamos para Cobal fazer venda daqueles panos de prato, daqueles produtos que nós fazíamos no decorrer da semana, para poder vender, para completar a renda familiar. Então você trabalhava, mesmo trabalhando lá, você levava também algumas coisas para comercializar também? Sempre. Complementar a renda, né? Então minha mãe, eu falo para você que minha mãe sempre foi aquela mulher muito guerreira. Então ela sempre teve que sobressair, né, na vida. E ela ensinou as filhas dela também a sobressair das situações difíceis que a gente se enfrentava. E o engraçado que eu falo, que a gente passava, assim, por privações, por situações difíceis, mas a gente passava numa felicidade, entendeu? Numa simplicidade que a gente não sentia. Hoje, nós analisando os fatos, nós vemos que lá atrás era muito difícil, que hoje a nossa vida é muito mais simples. Mas quando você está passando, eu acho que você tem uma força sobrenatural dentro de você, que você não tem tanta percepção daquilo que você está passando. Então você passa ali normal, entendeu? Para nós era normal. No começo de mês, quando saiu o pagamento, a mesa era mais farta. Quando chegava já indo para o final do mês, era mais escassa. E a gente se adaptava à situação. Normal. Porque hoje nós vemos muitas das vezes as pessoas reclamam de tudo, né? Se faltar um leite, reclama. Se faltar um pão, reclama. Se faltar uma mistura, reclama. Reclama da roupa, reclama do celular. E a nossa geração, essa geração de agora, é a geração dos resmungão. É verdade. Entendeu? Acha que o pai e mãe têm a obrigação de mantê-los com tudo do bom e do melhor. Na nossa geração não era assim. Tinha que correr atrás, tinha que sair. Na nossa geração, quando nós nos entendíamos por gente, nós já tínhamos aquela obrigação de ajudar no lar. Não tinha esse negócio, eu olhei uma criança, fiz o trabalho de babá, o dinheiro que eu recebia é meu. Eu me lembro que eu, com 10 para 11 anos, eu olhava o Adriano e o André e a Michele, que era uma vizinha da gente. E eu olhava essas 3 crianças. Meu pagamento era o quê? O Neto, o marido da Maria, era padeiro. Então, de manhã cedo, ele trazia um saco de pão e 1 litro de leite. Nossa, olha era o meu pagamento para mim olhar aquelas 3 crianças, entendeu? Até o meu horário da escola. Então, nós sempre fomos acostumados a trabalhar, a ajudar na despesa do lar e saber que para comer tinha que trabalhar. A verdade era essa. Para vestir tinha que trabalhar. Muitas das vezes eu lembro que você estava ali na escola, chegava a lista de livros, você não tinha dinheiro para comprar livros, você encostava perto do colega da direita, perto do colega da esquerda e acabava estudando no livro do colega. Entendeu? Aí passava a aula, tinha um trabalho para fazer, sempre vinha um colega, eu mesmo estudei anos com o tempo que eu estudei de escola, eu tinha a Elaine, que coincidência, nós sempre entrava na mesma classe, né? Já facilitava porque ela acabava ajudando. Então eu e ela eram aquelas amigas inseparáveis. Então, na realidade, eu não tinha livros, eu estudava nos livros da Elaine.
E ali nós estudávamos juntos, nós estudávamos para a prova, e eu falo para você que as notas eram excelentes. Boas, né? Entendeu? Então, as dificuldades e as barreiras que existiam não impediam você de progredir. Foi um tempo, é um tempo difícil, mas assim, a gente consegue perceber que o quanto Deus ele é fiel mesmo nessas situações, né? Sim. Então, irmã Solange, foi nessa época que a irmã conheceu o seu esposo, o Boni? Foi. Eu conheci o Boni nessa firma. Conheci ele antes dele entrar lá. Eu já trabalhava e ele trabalhava de office boy na farmácia que prestava serviço para Supres. Isso. Então, os funcionários faziam o pedido, né, a guia de pedido de remédio, de cosmético, do que a gente precisava. E aí ele era o entregador desses produtos que a gente pedia. Então, quase todos os dias ele ia na Supres levar as encomendas. E às vezes a gente via assim, esporadicamente na hora do almoço. Você via assim, mas nada, até aí... Não, até aí pra mim era um estranho. Só uma vez no normal, que tá passando. Até aí era um estranho, era normal. Aí passaram-se um ano e 2 meses mais ou menos. A firma viu que deu certo. Os adolescentes eram compromissados, a produção era igual os adultos. Então eles resolveram pegar outra levada de mais jovens, né? Mais adolescentes, que enquadrava na idade limite ali que o governo impôs. Até então ele impôs o limite de 14 anos para cima. Certo. Então aí nessa época que eles abriram, eu pedi uma vaga para minha irmã, a Silvia, e a Sônia. Aí entrou na Supres, entrou a Sônia, entrou a Silvia e entrou nessa levada. O Boni trocou a farmácia pela fábrica. Aí ele entrou nessa levada, junto com a minha irmã, junto com todo mundo, ele entrou nessa levada. Imagino que deu uma aliviada também na questão de casa, né? Como as pessoas começaram a trabalhar. Deu porque os primeiros meses foi difícil, né? Depois a gente foi, lógico, se adaptando, cada um fazendo a sua parte que lhe cabia fazer. E Deus nunca deixou faltar, viu, Júnior? Graças a Deus. Deus nunca deixou faltar. Nós bebia, nós comia, nós calçava, nós vestia. Era na humildade, mas não nos faltava nada, não. Graças a Deus. Não chegou a faltar nada, não. E aí, irmã Sônia, nessa época, né, a empresa, como a irmã disse, contratou uma nova remessa. Sim. Que veio as suas irmãs, e aí também veio o Diácono Boni. Veio. E foi aí que começou, foi aí que teve início o relacionamento. Foi nada. Não foi? Demorou ainda um pouco para isso? Teve chão, a gente tinha, né? Eu trabalhava numa seção que fazia a peça maior da abraçadeira. E ele trabalhava na micro, que era que fazia as abraçadeiras menores. Então, as máquinas que tinha na minha seção, tinha na seção dele. O encarregado da minha seção era o encarregado dele. Então, às vezes, tinha emergência na micro. Pegava todo mundo da Flexil e levava para a micro. Então, ali a gente fazia aquela bem bolado, conversava, brincava, trocava um lanche, uma bolachinha, uma coisa. E ali a gente foi pegando amizade. Eu e ele tinha um amigo em comum, que era o Francisco, que depois se tornou padrinho do nosso casamento. Que legal, olha que foi o nosso cupido. Foi o nosso cupido. Mas a gente, o encarregado pegava de uma, levava para outra. Eu operava a mesma máquina que ele operava. Então, muitas das vezes a prensa, a rebitadeira estava aqui e eu estava aqui. Aí vocês ficavam de frente? Aí eu estava nessa rebitadeira e ele sentava de frente para mim e nós ali batia papo o dia inteirinho, conversando. Mas até então nós começamos aquela paquerinha, né? Então aí foi começando... Sim, foi começado assim. Eu falo que eu peguei o Boni pelo estômago, porque foi as bolachinhas. Dando bolachinha de vez em quando na hora do almoço. Foi a tostine que eu dei pra ele na hora do lanche. Marca aí, tostine. Quer conquistar alguém? Quer conquistar alguém? Bolacha tostine. Nem tá patrocinando, né? Não. E aí tinha uma amiga minha, Balu, que ela gostava do Rogério.
E ela falava pra mim, né, que era como se ela passasse e ele não olhasse pra ela. O Rogério é um rapaz que trabalhava lá também. Era. Aí era como se ela passasse e ele não olhasse pra ela. E um dia ela chorando, ela falou, eu vou desistir, porque tem um rapaz lá na comunidade que quer namorar comigo, mas eu gosto do Rogério, mas ele não olha pra mim. Aí eu falei pra ela, então você se mostra. Aí ela falou, como assim? Eu falei, puxa assunto. Ela, mas eu não tenho coragem, eu sou tímida. Aí a Mazé, outra amiga nossa, falou assim, vem me dizer que você teria coragem de puxar assunto. Eu falei, se eu tivesse interessado, eu puxava assim. Aí elas fizeram uma aposta comigo. Aí elas falaram assim, pois você vai mostrar que você tem coragem. Nós trabalhávamos perto do escritório, que tinha uma escada que subia para o escritório. O primeiro rapaz que passar por essa escada, que for solteiro, você vai bater papo com ele. Falei, tá certo. Você está duvidando de mim? Vamos fazer isso. Quando nós fechamos a boca, quem vem com uma prancheta subindo aquela escada? O Boni. Aparece o Boni lá na escada. Aparece o Boni. Eu quero a mamãe querida, logo quem aparece subindo, né? Não, até então não tinha interesse não, viu? Não tinha interesse não, porque eu tinha uma gama de amigos, viu? Tinha muitos amigos e não tinha esse interesse não. Mas aí ele veio, aí a Mazé falou, é ele porque ele é solteiro, eu sei que ele é solteiro. Aí eu falei, tá bom. Aí começou a bater o comecei ali, coincidentemente o meu encarregado chama nós para a Precio ir para micro, porque estava atrasado o serviço lá. E nós fomos justamente, a repitadeira estava lotada de serviço, eu sentei bem de frente dele. Eu levei a minha bolachinha tostinha, isso é lógico. Claro, não esquecendo da tostinha, obviamente, né? Não pode esquecer, né? Já ofereci, e ali a gente começou. Aí o Fran começou, entendeu? Jogar indiretas, né? Aí o Fran chegou perto de mim e falou assim, Solange, você tem namorado? Eu falei, não. Eu tinha uma paquerinha que eu tinha desmanchado, né? Essa paquerinha, e eu falei, não tenho namorado não. Aí ele falou assim, porque tem alguém aí que tá meio interessado em você. Aí você já se ligou quem Aí eu já me liguei, ele tava na minha frente, a amiga em comum. Eu falei assim, se tiver interessado, né, é só conversar, chamar para conversar. Aí passou, terminamos o serviço, eu fui para minha sessão, ele ficou na sessão dele. No outro dia, eu fiquei na hora extra à noite, fazendo hora extra. Quando eu estava na hora extra, esse Fran chegou perto de mim e falou, amanhã na hora do almoço, tem uma pessoa que vai conversar com você na hora do almoço. Eu falei, tá bom. Mas já sabia quem era, né? Eu já sabia, né? Eu falei, tá bom, pode vir, né? Pode vir conversar, porque conversar não mata, não arranca um pedaço. E aí, almocei rapidinho, escovei o dente, nós almoçávamos, nós sentava na grama, assim, descansando, batendo papo, era ali. Aí nesse dia eu peguei uma toalhinha, eu abri a toalhinha e sentei. Quando eu sentei, veio o Severino, um outro amigo em comum nosso, que senta do meu lado. Falei, sai! Sai daqui agora, pode ir embora, Chispa, vai embora. Sai a tostinha não é pra você, essa tostinha. Hoje eu não quero ninguém sentando do meu lado. Ele não entendeu, ele saiu, tava ali brincando com a Silvia, a Sônia, minhas irmãs, Balu, a Mazé, o Cícero, o Abel, os meninos, né, que era da nossa turminha. Aí daqui a pouco veio o Boni. Veio, deu a volta e sentou do meu lado. Aí ele falou pra mim, surpresa. Aí eu falei, nem vou, né? Surpresa não. Aí ele falou, você sabia que era eu? Eu falei, sabia. Aí ele falou assim, se não fosse eu, você não tinha aceitado? Eu falei, o Severino tentou sentar aqui do meu lado. Embora. Eu mandei embora. Aí ali a gente começou a conversar e tudo. E deu a hora, né? Que 5, 10 minutos antes da gente entrar, a gente veio entrar. Aí tinha uma escada assim que dava para um refeitório. E aí, nessa escada, ele falou assim: espera um pouquinho. Para que esperar um pouquinho? Tinha um pessoal subindo. Tinha um pessoal subindo. Aí, quando passou aquele pessoal, ali naquela escada foi o nosso primeiro beijo. Boni espertinha, né? Já pelo Boni, ligeiro. Ali foi nosso primeiro beijo. E ali começou
né, esse relacionamento que dura até hoje. Quantos anos, nesse momento, a irmã tinha quantos anos quando começou a namorar? 16 anos. 16 anos. Já tinha 16 anos, tinha 19. Tinha 19. Quando é 3 anos mais velho que eu. Ele tinha 19 e ali eu já tinha 16 anos. Então, ali nós começamos a conversar, aproximar a amizade, entendeu? Aproximar as famílias. E aí nós começamos a ver que nós tínhamos a vida muito parecida. Tanto a vida familiar como um plano de formar uma família no futuro. Era parecido. O que nós pensávamos, o que nós programávamos, o que nós desejávamos, ali nós vimos que as nossas ideias batiam. Que legal. Ali nós vimos que a nossa ideia batia. Tanto é que 2 anos depois nós já estávamos casados. Nossa, vocês começaram a namorar quanto tempo depois disso? Nós tivemos mais ou menos 1 ano e 7 meses de namoro e casamos. Tá. Então vocês ficaram 1 ano e 7 meses namorando. Vocês casaram. E depois casamos. O nosso casamento foi um casamento até rápido. Que legal. Por quê? Porque aconteceu algo em casa, e algo na minha casa e algo na casa dele que não convém falar porque Claro. envolve, né? Envolve pais, mãe, e aconteceu. E aí o Boni veio me chamar para ir morar com ele. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu sou cristã. Eu acredito no que eu fui ensinada desde pequenininha. Da casa da minha mãe, eu só saio casada. Depois que casaram. Eu posso sofrer na casa da minha mãe, eu posso apanhar, eu posso fazer tudo. Minha mãe pode até me matar, porque ela é minha mãe e ela vai se ver com Deus. Mas para sair da casa da minha mãe, eu só saio casada. Por quê? Porque se lá na frente meu casamento não der certo, eu posso voltar, ela vai me receber e ela vai saber que eu não saí em desobediência. Saiu tudo certinho, tudo correto. Então ela vai me abençoar. E aí ele pensou, eu achei que aquele pedido de casamento ia desandar ali, né? E nada. Porque ele não me chamou para casar inicialmente, ele me chamou para ir morar junto com ele. E ele queria alugar uma casa para sair de casa, estava naquela urgência de alugar uma casa para sair de casa. E passou 1 semana. No final de semana ele chegou lá e falou assim, Dona Emília, o que eu faço para conversar com o Padre Ivo? Aí meu coração já já começou a bater. Aí minha mãe falou assim, o Padre Ivo hoje está no Carundé. Ele falou, vamos assistir a missa lá que eu quero conversar com o Padre Ivo. Aí minha mãe falou, para quê? Aí ele olhou para minha mãe e falou, para casar. Para marcar meu casamento. E sua mãe? Aí minha mãe falou, tá bom, vamos assistir a missa lá no Carubé, e depois da missa nós pedimos uma farinha para conversar com o Padre Ivo. E nós subimos, assistimos. Depois, quando o Padre Ivo viu nós, o Padre Ivo já imaginou. Já sabia basicamente que era, né? Sim, ele já imaginou que algumas das vezes, por eu fazer parte do grupo de jovens, de vez em quando ele conversava muito, ele me chamava de Solange, era italiano, né? Então, desde pequenininho ele conversava, então ele, quando eu comecei a namorar, mesmo dia, ele viu eu com o boné, ele passou a mão assim na minha cabeça e falou, tá namorando, né, Solange? Então, aí quando ele viu, ele já sabia mais ou menos o que era. Aí o Boni falou, né, que queria casar e que quais eram os procedimentos da igreja para marcar nome, para marcar, e que queria casar logo. Isso era em novembro e ele queria já casar em dezembro. Mas já ir embora para cá. Você vê a urgência que ele tinha. Aí o padre explicou, porque dezembro não dava, porque ele tinha 2 casamentos numa comunidade e na outra em dezembro, mas que não poderia marcar para janeiro. O padre ainda perguntou, por quê? Ela está grávida? Essa urgência? Sim, porque ele pensou, né? Uma urgência dessa. Aí, não, padre, de jeito nenhum. É que aí ele falou, não, é porque eu quero casar e quero casar. Entendeu? O motivo é que eu quero casar. Eu falei, o bicho foi decidido, viu? Não tinha nada. Não tinha mal. Hoje em dia a mulher quer casar, né? Com a casa toda tudo bonita, toda nada mal. Não tinha nada, era cara e a coragem. Meu Deus, e era cara e a coragem. Aí marcamos para dia 30 de janeiro, fomos no cartório, marcamos o cartório e começamos a acelerar
Aí uma tia deu uma cama com colchão, outra tia deu um guarda-roupa de solteiro, que era... Não, a mãe dele deu um guarda-roupa de solteiro, que era dele. Minha madrinha, que eu chamei, me deu uma mesa. Aí a outra deu um fogão. Eu acho que minhas irmãs juntaram e me deram um armário. E eu sei que todo mundo, quando você foi ver, todo mundo estava te ajudando. Quando foi ver, basicamente a casa estava pronta, estava montada. Foi uma coisa assim, sabe? Eu era muito conhecida, né? Eu cresci no bairro. Eu era filha do Damasceno. Então, a comunidade ali participava de todos os trabalhos da comunidade. Então, era muito conhecida. E aí, o padre me emprestou o salão da igreja e o pátio para fazer a minha festa. Fiz tudo lá. E me ajudou a fazer a festa. Aí meu casamento foi no pátio da igreja. Nossa, que legal. E do pátio da igreja na minha casa. Uma festona nada, era gente demais. Ganhei muito presente. Você precisa de ver, foi. Muito presente. O pessoal da Supras foi a peso, fizeram vaquinha. Nós fomos muito abençoados. Que bênção. Nós fomos muito abençoados desde do dia que nós falamos, vamos nos casar, o céu se moveu para abençoar esse casamento. E aí, quem disse que nós achava a casa para alugar? Nossa. Ele andou o bairro do Limão todinho, a Santa Maria todinha, olhando lá no Damasceno, e nós não achava a casa para alugar. Minha mãe foi e deu um quarto que eu tinha lá. Minha mãe falou, ó, vocês ficam aqui, o terreno está aí atrás, vocês moram nesse quartinho, mas junta toda a força de vocês para vocês construir a casa de vocês. Aí, quando nós casamos, nós já tínhamos comprado bloco, areia, pedra e faltava laje. Mas já tinha uma boa gama de material para nós fazer a nossa casa. Neste meio tempo, ele veio aqui no Campo Limpo, no tio dele, e o tio dele vai e vende para a mãe dele e ele esse terreno que hoje onde vocês moram? Nós moramos. Aí fez um acordo com a minha sogra e eu tinha saído das Supras. Quando eu casei, eles me mandaram embora. Então eu tinha meu fundo de garantia. Quando eu casei, eu peguei PIS, que lembra que eu casei. Comecei a trabalhar com 14, casei com 18, então eu tinha 4 anos de PIS. Você deu um valorzinho da Então peguei uma graninha boa de PIS, ele pegou. Então nós juntamos esse PIS e ajudamos a pagar onde é a minha casa hoje. Que bacana. E aí o Boni um dia chegou perto de mim e falou assim, olha, já compramos um terreno lá, não faz sentido eu construir no terreno da sua mãe e eu tendo já o nosso terreno. Então eu fiz um acordo com a minha mãe, a mãe dele morava no bairro do Limão, mas era de aluguel. Ele falou, eu fiz um acordo com minha mãe, nós vamos fazer 2 cômodos, ela vai nos ajudar a fazer esses 2 cômodos, depois nós vamos erguer 2 cômodos para ela, porque o nosso terreno é da minha sogra e nosso, é de meio. E aí nós construímos esses 2 cômodos, minha sogra ajudou, entrou todo mundo para dentro. Na casa de Foi, entrou todo mundo para dentro e nós já começamos a puxar os 2 cômodos da minha sogra. E eu falo para você, foi uma coisa tão ligada assim, que nós tinha aquelas picuinhas bobas, entendeu? Sim, mas a minha sogra, eu falo para você que a minha sogra foi a minha mãe. Que legal, que legal. Porque eu saí da convivência da minha mãe lá na Zona Norte e vim morar no quintal junto com a minha sogra aqui na Zona Sul. Entendeu? Era cercada pelos parentes do Boni. Mas sempre nós tivemos bom relacionamento e convivíamos bem. Ainda bem, isso é importante, né? E, meu Solange, como a irmã disse, eu acho que são 36 anos de casado, né? Eu imagino que no decorrer de todos esses 36 anos, vocês devem ter passado por muitas situações difíceis, né? Tem alguma coisa nesses 36 anos, ou alguma situação que marcou muito, uma situação que vocês passaram que foi complicada, assim, que teve que, sei lá, vocês tiveram que ter maturidade para poder passar por isso? Várias, né? 36 anos são muitas épocas que nós tivemos várias situações, né? Nós lidamos com perca de filhos,
Nós lidamos com quase morte do nosso primeiro filho, Eric. Nós lidamos com uma gravidez muito difícil da Vivian. Nós lidamos com... no decorrer desse tempo, nós montamos uma fábrica de costura. Nós tínhamos uma certa prosperidade. E nós sofremos um assalto, nós sofremos um golpe de uma firma que nós trabalhamos, emitimos nota com valor muito baixo. Essa firma foi, na hora de nos pagar, quis pagar o preço do valor da nota, e nós tínhamos quase 50 pessoas atrás de nós, que era a nossa empresa, o nosso funcionário. E nós tínhamos aquela obrigação de manter tudo, arcar com tudo. Então veio muitas situações, uma em cima da outra. Uma em cima da outra, porque quando o Boni sofreu o assalto, o cara puxou a arma na cabeça dele. Começou com o assalto, toda essa situação. Toda a situação na realidade começou com o assalto. Até aí estava tudo certo? Até aí estava tudo certo, mil maravilhas. Mas antes disso, deixa eu falar para você. Antes do assalto, a gente já estava sendo ministrada dentro da palavra pelo tio do Boni, que era pastor. Nesse momento, só pra gente entender aqui, nesse momento a irmã não era crente ainda? Não. Nem a irmã, nem o Boni. Na realidade, nesse momento da nossa vida, no nascimento do Eric, quando eu mudei aqui para a Zona Sul, eu deixei de ser católica. Entendi. Porque a minha comunidade era São José, era lá na Zona Norte. Então, aqui eu não encontrei, como que fala? Você adaptou, né? Isso, eu vinha de uma comunidade, de um grupo de jovens muito unido, que eram tudo amigos, irmãos, entendeu? E quando eu cheguei aqui, eu tentei ainda entrar na comunidade, mas eu não achei brecha para que eu entrasse, eu fizesse parte da comunidade católica aqui. Então, quando eu percebi, eu estava descrente, eu estava afastada. Sim. Deus estava ali dentro de mim, porque o que foi plantado dentro de mim foi plantado na minha infância. Então, Deus estava dentro, a chama ardia, eu rezava, né, que na época a gente falava rezava, mas as minhas rezas sempre foi individual. Já não frequentava também. Porque as minhas rezas, eu não conseguia mais rezar as rezas, mas eu tinha um diálogo com Deus. Então eu adotei Deus como meu pai, e eu fiquei fora de religião. Então, quando eu sentia alguma coisa, às vezes eu sentia uma solidão danada, porque eu olhava para um lado, não tinha minhas irmãs, não tinha meus amigos, não tinha minha mãe do meu lado, não tinha uma tia, não tinha um tio, entendeu? Porque eu vim para uma outra área que não tinha familiar meu. Então tinha hora que me batia uma solidão muito grande. Aí às vezes eu colocava o Padre Zezinho, as canções do Padre Zezinho no rádio, e ali eu começava a conversar com Deus. E aí eu falo para você que eu sempre tive fé. Aí eu falava assim: Senhor, se eu vim para cá foi o Senhor que me trouxe. Então me ajuda, me sustenta. Então já era o tipo de conversa que eu tinha com Deus. Uma oração basicamente. Então eu já orava com Deus. E veio, né, aconteceu nesse meio período de nós começar a sermos evangelizados. E nesse assalto, o bandido pôs a arma na cabeça do Boni com a Vivian pequenininha e o Eric olhando. Nós morávamos no Macedônia, numa casona que tinha um portão muito grandão. E meus filhos, eu lavando roupa, fui pôr uma roupa na máquina para lavar. E o Eric chegou correndo para mim: mãe, o pai está deitado no chão. Quando o Eric falou, eu sabia que ele tinha ido buscar dinheiro para pagar o funcionário. Você já pensou na hora que ele falou, o pai está deitado no chão, eu saí correndo, era um alpendre muito grande, eu saí correndo e fui lá no ponto, e a Vivian deitada, conversando com o Boni do outro lado, estava o portão ali separando. E eu peguei a Vivian ali, saí correndo para dentro e coloquei o Eric para dentro. E o Boni estava de fato deitado? E o Boni de fato, ele estava rendido. Ele estava rendido e os assaltantes vasculhando o carro.
Porque o Boni tinha passado em 2 firmas que nós trabalhávamos, tinha pegado dinheiro. Então ele punha num lugar e punha no outro. E na volta ele passou no Bradesco para pegar o restante para fazer o pagamento da turma. Que situação, né? Então, em um desses lugares, alguém deu a fita e começou a seguir ele. Quando ele parou então com o carro na entrada, que ele tinha que descer do carro para abrir o portão, para estacionar o carro dentro da garagem, foi a hora que ele foi abordado, ele foi rendido. E aí o cara que estava, um dos assaltantes, batia nele, chutou ele, ficou todo roxo do lado, porque eles queriam mais dinheiro do que aqueles que ele já tinha pegado. Que na época era muito dinheiro, era a folha de pagamento do funcionário. E ali a gente já traumatizou. Por quê? Porque você não tem reserva. Você não tem reserva. Aquilo ali é a folha de pagamento de você pagar todos os seus funcionários e você acabar de fechar o mês, né? Para se iniciar o próximo mês, para começar tudo de novo. Eu falo que nunca mais eu quis trabalhar por conta com pessoas da minha responsabilidade por causa disso. Porque quem trabalha com a responsabilidade de outras famílias, todo empresário tem outras famílias que dependem dele. Então ali eu pude ver que eu não tinha vida, eu tinha sobrevida. Eu acabava de fechar uma folha de pagamento, eu já estava ali ansiosa, entendeu? Com a nova folha de pagamento. Tinha uma vidinha satisfatória, porque sobrava, a gente trabalhava muito, sobrava. Então a gente, uma determinada época, nós tínhamos uma vida muito confortável. Nós deixamos essa casa que nós iniciamos como oficina e nós alugamos uma casa no Jardim Macedônia, uma casa muito boa, no qual deu conforto para mim e para minha família. Tá. Com isso daí, vocês sofreram assalto, certo? Certo. E aí foi onde começou, deu início a uma crise. Aí iniciou uma crise. Por que iniciou uma crise? Porque através desse assalto, em seguida nós levamos o golpe da empresa. Meu Deus. Então não teve tempo de você respirar e dar aquele fôlego para você retomar. E no meio dessa jornada, entrei na mão de agiota. Nossa. Então a gente tentou fazer o máximo para contornar uma situação que já não tinha mais controle. Na realidade, nós já tínhamos decretado a falência. Mas a vontade de continuar foi me levando para um buraco. Junto com esse buraco, me deu estafa e me deu um AVC. Com 33 anos eu tive um AVC. Toda essa situação que você passou contribuiu para esse AVC? Contribuiu para esse AVC, porque esse AVC veio de uma estafa. Entendeu? Aí dessa estafa me deu inflamação na coluna e me deu um AVC, que eu chego, até hoje, dependendo da forma do meu rosto, eu tenho o rosto mais puxado. Ficou alguns tracinhos, entendeu? Graças a Deus, nem muito mais. Antes era mais. Sim. E a língua pesava, eu falava bem enrolado. E junto com esse AVC veio a aneurisma cerebral. Meu Deus. Uma série de coisas. Observação: o Boni com depressão. Meu Deus, parece que quando veio uma coisa ruim começou a acarretar outras e outras. Imagino que não somente a questão psicológica, né, como Boni, depressão, ou a questão física, mas isso aí também, o casamento deve ter virou pelo avesso. O Boni com depressão, eu com AVC, eu com essa aneurisma. Chegou a ponto de as próprias costureiras tentando fazer a coisa acontecer, veio minha irmã Silvia e o Serginho, viu a minha situação e falou: não, vou te tirar daqui. Minha irmã veio e me levou para casa dela para mim fazer o tratamento, porque ela percebeu que em casa eu tinha que ter paz. E em casa eu não conseguia, porque eu estava trabalhando e correndo atrás de resolver uma situação. Veio meu cunhado Serginho e a Silvia e leva nós para casa deles para iniciar um tratamento. Junto com esse tratamento carnal,
que eu louvo a Deus pelo meu cunhado, pela minha irmã, que nessa época estendeu muito amor para nós e nos ajudou. Veio também o tratamento espiritual. Entrou, o tio do Boni morava em Cotia, era pastor, soube da nossa situação e veio nos pastorear, entendeu? O nosso mundo espiritual. Então eu falo para você que Deus mandou a provisão de um lado e Deus mandou a provisão do outro. Ele sempre cuidou de nós. Nessa época, em meio a esses problemas, vocês chegaram a cogitar a separação? Aí, nessa época da doença, não, porque estava doente. Só que passaram-se o tempo, eu recebi o tratamento lá do lado da Silvia e do Serginho, recebi o tratamento espiritual, fui curada, recebi uma cura na minha cozinha. Na cozinha da oficina, o tio do Boni chegou lá, leu a palavra pesca milagrosa e falou da virtude de Jesus, porque ele falou um pouco da mulher do fluxo de sangue, que ela, Jesus estava com a virtude da cura e ela foi curada. E aquilo assim deu uma fé tão grande, tão gigante dentro de mim, porque a minha vontade era ser curada. E ali, quando ele acabou de pregar, ministrar aquela palavra, ele fez uma oração e ele falou assim: olha, eu não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo falou para mim que a virtude da cura está aqui hoje. Quem crê que a virtude da cura está hoje aqui e usar a fé, vai ser curado. Eu me impulsionei. Eu falei, eu creio e eu quero receber a oração. Ele impôs a mão na minha cabeça e começou a orar a oração, pedindo cura para mim. Júnior, eu nunca esqueço o fogo que tomou parte, começou ali nos meus pés e foi subindo. Nossa. Foi subindo aquele fogo, entendeu? Um fogo assim, desesperador. Que quando chegou aqui em cima, eu sentia. Aí a minha coluna, lembra que eu falei pra você da minha coluna, que eu tive inflamação na coluna? Por conta do AVC foi sequela? Foi várias sequelas. E aí, só pra nós entender, nesse momento você estava com uma sequela que tinha travado sua coluna? A minha coluna, eu não varria a minha casa, eu não lavava roupa, tinha a menina, tinha a Casma, tinha a Mara, que eram 2 funcionárias minhas, que eram elas que cuidavam da minha casa e da minha roupa. Lavava roupa, estendia, recolhia, dobrava, varria minha casa, lavava meu banheiro. O máximo que eu fazia em casa era lavar a louça. Quando elas deixavam a louça para mim lavar. Ainda com dificuldade. E ainda com dificuldade, porque eu não conseguia. Então eu louvo a Deus também pela vida da casa e pela vida da Mara, que me ajudou nesse momento muito difícil da minha vida. E ali eu recebi a cura. Ele orou por você naquele momento, você sentiu um fogo? O fogo, e eu percebi que eu tinha recebido a cura da coluna. Porque ele falou, faça algo que você não fazia. E eu pulei. Quando eu pulei, eu não senti dor. Não sentiu nada? Aí eu abaixei e levantei, não senti dor. Não senti nada. E ali eu declarei que eu tinha sido curada da coluna ali. Detalhe, estava marcado no hospital de Taipas, um exame para tirar o líquido da minha coluna. Para tirar o líquido da inflamação da minha coluna. Na quarta-feira. Eu chegava na sala do médico, eu não sentava. Eu ficava em pé e ele fazendo a consulta, porque eu não conseguia sentar. Eu estava travada, a coluna travada. E aí, eu recebi a cura. Quando meu tio foi embora, que eu falo que é meu tio, meu pai espiritual, eu falo para você que ele já partiu, mas deixou um legado muito. Eu falo para você, o legado que o pastor Luiz deixou na vida da minha família não tem preço que pague. Graças a Deus. Não tem preço que pague. E ele foi embora, mas a Rose é a esposa dele, e eu falei, olhei para minha sogra, falei, tô curada. Minha sogra olhava assim, né? Eu tô curada, não, Socorro. Falei, eu vou fazer o teste, a prova. Peguei umas roupas, umas camisas, umas camisetas e fui pro tanque lavar. Na escova. E não sentiu nada? Lavei, nunca lavei uma roupa com tanta felicidade. Lavei, estendi, chegou de noite, deitei, não senti. Nunca mais senti dor na coluna.
Ali eu recebi a cura da minha coluna. Olha que interessante, porque às vezes hoje nós vemos pessoas, né? Obviamente em toda instituição tem pessoas que fazem falcatrua e muitas coisas. Aí a gente vê pessoas que às vezes negociam a fé, que fazem atrocidades, e por conta disso, às vezes, acaba minando, né, a capacidade de a gente acreditar que alguns milagres podem acontecer. Né? Só que a gente tem que ter ciência que vai ter pessoas que vão fazer falcatrua, tem pessoas que mentem, tem tudo quanto é tipo de pessoa. Mas o Espírito Santo ainda hoje ele cura, né? E aqui a gente tem um exemplo claro e real e verdadeiro de alguém que foi tocado e foi curado de forma, né, milagrosa. Milagrosa, porque eu estava em tratamento. Exatamente, porque até um pouco de tempo antes ela não podia nem se mexer direito. De repente, através de uma oração, ela sentiu, né, o fogo do Espírito, acredito. De repente estava lavando louça, pulando, fazendo de tudo, né? Aí ali eu falei, Senhor, o Senhor é vivo e verdadeiro. Eu quero mais. Aí eu comecei a querer ir para a igreja, querer ver a ministração. Esse tio do Bem vinha, buscava nós ia em Osasco. A igreja era lá em Osasco, a Cristo Liberta, de Osasco. E nós ia lá para Osasco. E começamos a ir assistir culto ali. De Osasco nós começamos, ficou muito longe com a família cristã ali da Cristo Liberta cresceu e montamos um ponto de pregação, uma célula no Taboão da Serra. Que bênção. E começamos a ir para o Taboão da Serra e ali começamos a ser ministrados, ali ver os milagres acontecendo, ver testemunho. E eu ainda tinha insônia por causa do AVC, eu não dormia de noite, eu tinha insônia. E eu tinha o rosto um pouco puxado e a fala pesada do AVC. E ali no Taboão, na Igreja Cristo Liberta do Taboão, tinha um irmão, que agora eu esqueci o nome do irmão, ele contou que ele foi curado através do louvor Rompendo em Fé de um AVC. E ali, quando ele contando assim, eu pensava dentro de mim, se ele foi curado, eu também vou ser curada. E aí no final ele pôs o louvor Rompendo em Fé. Eu acho que a minha fé foi tão grande no testemunho do irmão que no decorrer do louvor Rompendo em Fé, ali, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de eu crescer um pouco mais. E ali aquele louvor foi, eu não conhecia o louvor, mas ele foi entrando dentro de mim e ele foi fazendo uma obra, senti o fogo santo de novo, o fogo do Espírito de novo. E ali eu senti, sabe, aquele Espírito, aquele coisa e tudo. E acabou o culto, eu conversando com a diaconisa Edna, ela disse que percebeu que a minha língua não estava pesada, mas não falou nada. Que bênção. Ela não falou nada. Entramos no carro, lembra que eu tinha insônia, que eu não dormia? Entramos no carro do Taboão. Na minha casa, eu vim dormindo. Olha só. Quando eu cheguei em casa, o Boni, né, pegou o Ed, pegou a Vivi, colocou lá, pôs eu para dormir, eu dormi. Eu dormi a noite todinha, até quase 1h da tarde. Era 11 horas, a minha sogra subia no meu quarto e botava a mão assim na minha frente, para ver se eu estava respirando. Porque eu dormi, sabe, aquele sono reparador. Mais de que 16 horas de sono reparadora. Quando eu acordei, a língua estava destravada, o rosto estava normal. Bem, a irmã Solange aqui, ela é milagres e milagres, viveu uma série de milagres. E é importante a gente falar isso porque, para que alguém que esteja assistindo, que vá assistir, realmente seja edificado e entenda que Deus ele ainda faz isso. Ele faz. Eu vivi milagres. Eu falo para você que eu vivo constantes milagres. Esses dias atrás eu recebi mais um milagre de Deus. E a minha vida é de fé, de milagre em milagre. Eu falo que eu não nasci para não viver o sobrenatural de Deus. Às vezes eu chego numa situação assim que eu vejo as portas fechadas, travadas, e eu falo assim, Senhor, que negócio é esse? Por que está tudo travado? Eu falo para você que as portas não se abrem para mim, as portas se escancaram para mim.
Júnior, eu sou uma pessoa que eu não fico desempregada. Eu sou uma pessoa que eu posso estar doente, mas eu não me entrego à doença. Entendeu? Atualmente eu estou com um laudo que, se qualquer um tivesse com um laudo que eu estou nas minhas mãos, estava batida, estava sem vontade de viver. E eu falo para você, é mais uma batalha que eu vou vencer na guerra da vida. Eu creio, em nome de Jesus. Porque é de batalha em batalha, de vitória em vitória, que nós vamos para o caminho da Nova Jerusalém. Graças a Deus. Então eu sei, Eclesiastes fala que há o tempo determinado para todas as coisas. Eu sei que vai chegar o tempo, se eu não for arrebatada junto com a igreja, que nós sabemos que nós estamos caminhando para isso, eu creio que vai chegar o dia que o Senhor vai me chamar. Mas eu falo para você que o dia que o Senhor me chamar, eu vou estar preparada. Aí, sabe por quê? Porque dificuldade, tribulação, não me tira da presença de Deus. Não consegue aplacar a fé que eu tenho instalada dentro de mim. Isso aí tem que ser um exemplo, porque tem gente que não coisas tão simples, né? Acontece alguma coisa, a pessoa fica triste, não quer saber, como se já tivesse feito alguma coisa. Não. Eu falo que a minha vida e a vida do Boni é milagre. Eu e o Boni não era para ser pais. Meu filho foi tomado no mundo espiritual com 3 meses de idade. Ele, com 3 meses de idade, ele teve, né, uma bactéria de meningite e ficou 17 dias internado, 11 dias em coma, e Deus me devolveu ele perfeito. É o Eric, essa bênção nossa que tem aí. A minha filha, depois dele, eu perdi uma gestação de 2 filhos gêmeos, no qual com 5 meses eu tinha improbabilidade uterina e o próprio organismo expeliu. Ou seja, sofri um aborto espontâneo. Perdi esses 2 filhos que é gêmeo. Eu falo que eu sou mãe de 4, mas criei 2. E preparada para tirar o útero pela improbabilidade uterina, eu engravidei. Nossa, e quando chegou o dia de eu me internar para tirar o útero, dentro de mim clamava a vida da Vivian. E eu cheguei para a médica e falei: antes de eu ser internada para tirar o útero, eu quero fazer um exame se eu estou grávida ou não, porque eu tenho uma cisma dentro de mim que eu estou grávida. Ela foi lá e mandou fazer exame. Quando veio o exame, eu estava grávida. Aí ela falou para mim: olha, verdadeiramente deu positivo, mas você não se apegue nisso, porque é um grãozinho que está dentro de você. Vou passar a papelada, tudo, você vai internar, você vai fazer a coletagem e vai tirar o útero. E aí a menina ia tudo, né? E ali nossa, na hora meu mundo caiu de novo, porque as minhas gravidez foi programada. Então eu e o Boni sofremos muito com a perda dos nossos gêmeos, né? Então ali meu chão caiu de novo e eu falei: Senhor, primeiramente, eu não sou a favor de aborto, porque se a vida daqui dentro de mim foi o Senhor que me deu, então ela não é minha, ela é sua. Me deu um sinal. Fui pro banheiro do hospital. Eu sempre orei no banheiro do hospital. O Eric, eu entreguei a vida do Eric no banheiro do hospital do Metropolitano, lá no Alto da Lapa. É bom orar no banheiro, né? E a vida da Vivian, eu entreguei no banheiro do Cerqueira César, lá na Vergueiro. Entrei no banheiro e ali eu chorei, orei e falei: Senhor, me mostra o caminho. Quando saía do banheiro tinha uma rampa, que eu ia descer aquela rampa, eu ia passar na porta de vidro e eu ia entregar a guia de internação, junto com todos os exames. Quando eu saí daquele banheiro que eu passei direto. Quando eu dei por mim, eu estava no ponto de ônibus. Já estava lá, era Deus te falando: não, você não vai te Passou um ônibus, se eu não me engano era Santa Amaro. Passou, não sei se era bem Santa Amaro, mas eu sei que eu entrei dentro daquele ônibus e eu fui parar em Santa Amaro. Passou aquele ônibus, eu entrei dentro, com medo de alguém do hospital vir atrás de mim, porque eu estava com a pasta dos exames, da guia para internação. E dentro daquele ônibus começou a me bater um medo, sabe? Meu Deus, o que eu fiz certo? Eu fugi do hospital com guia de internação. E daqui a pouco eu falo que foi um anjo do Senhor. Um menino de uns 12 anos.
entregando panfleto. E ele veio, e eu lembro que eu estava na janela, ele botou aquele panfleto na minha mão virada assim. Que quando eu olhei estava assim, obstetricia, Hospital Santa Marta. Convênio sim. Na época eu tinha dinheiro, tinha provisões, tinha cartão de crédito, tinha talão de cheque. Eu vou parar ali no Santa Marta, porque era hospital particular, né? Parei lá no Santa Marta. Quem me atendeu no Santa Marta? Doutor Arthur, diretor de obstetricia do Santa Marta. Não é a direção de Deus? Entreguei para ele a guia, entreguei para ele os exames, porque ali estava o exame do meu útero, né, que é a improbabilidade uterina, e falei para ele, doutor, eu estou grávida, deu 6 semanas de gravidez, não quero tirar, o que o senhor me aconselha? Ele olhou e falou, olha Solange, o que eu posso falar para você vai ficar muito caro o plano, mas vai lá e faça um convênio do SIM, porque você vai ter algumas, né, facilidades. E se você quiser tentar junto comigo levar essa gravidez até os 5, 6 meses, nós tira a criança e acaba na incubadora. Ela acaba em aparelhos, a gestação dela. E ali eu comecei com ele a fazer. E eu vi a direção de Deus de tudo, comecei em campanha, fiz campanha de Samuel, de Ana, entendeu? E campanha de tudo, consagrei aquela criança, eu falei, Senhor, Ana consagrou o filho, Samuel, antes de engravidar. Ali ela chorou ali em Siló, e quando ela desceu dali, ela já sabia que ela ia ser mãe, porque ela já tinha entregado Samuel. Então, aquelas campanhas que eu fazia, me avivava a minha fé de um jeito assim. E eu me coloquei como voz de Samuel. E ali eu consagrei o meu útero a Deus. E a gravidez foi levando com muita dificuldade, eu trabalhava tudo, fui levando a gravidez com muita dificuldade. Mas chegou com 5 meses, eu comecei a sangrar. Cheguei na firma que eu trabalhava sangrando, teve o gerente lá, o Miguel, que é amigo meu até hoje, uma pessoa que estendeu a mão ali nessa época difícil, me pegou, me colocou no carro, me levou para o médico, eu sangrando. Quando chegou no médico, que era no Hospital Santa Marta, quando chegou lá, que o médico fez o exame, eu estava febril, eu estava toda encaroçada, eu estava com rubéola. Com 5 meses de gestação da vida. E ali, quando o médico falou para mim, tudo que não podia acontecer, aconteceu. Você está com rubéola. Tudo errado, né? Tudo errado. E ali ele começou a aplicar medicações no meu umbigo, entendeu? Pelo umbigo. Eu tomei 4 injeções, e quando ele aplicava, adormecia minha barriga todinha, era um sofrimento. Imagina que a preocupação maior foi a criança. Era a criança, eu pensava na criança. Na hora de eu ir para o hospital, eu já sabia que eu ia passar aquela dor, aquela angústia daquele remédio entrando dentro de mim ali, mas eu sabia que ali era para proteção da minha criança, da minha vida, que eu já sabia que ia ser uma menina, né? E conseguimos levar até o 8º mês. Quando chegou o 8º mês, eu já tinha muitas dores. Deu para ir até o 8º. Conseguimos com essa injeção, observação médica, às vezes internada, às vezes passava o dia inteirinho em observação, mas conseguimos levar até o 8º mês. Imagina a felicidade, né? Depois de fazia mais nada em casa, sempre eu tive a Mara e a Casma, que era a minha escudeira. Imagina a felicidade para mim. Depois de todo esse processo, né? Quando você ganha o bebê, que você pega o bebê no colo, né? Isso não era nem para estar ali, né? Não, mas aí vai vendo. Quando eu lembro que eu trabalhei um dia inteirinho, fui para uma consulta, mas eu fui com muita dor. Quando eu cheguei lá, eu falei, doutor, eu estou com muita dor. Que ele colocou o aparelhinho, a batida do coração estava forte. Ele falou, Solange, nós já vamos te internar e nós já vamos fazer essa cesárea. Não tem mais o porquê de você estar nesse sofrimento e arriscando a vida do bebê. Então, liga para o teu marido. Aí o Boni estava na recepção fazendo todas as internações, as coisas. Aí eu falei para ele, vou ficar internado, vai fazer a cesárea.
E nesse meio período ele chamou toda a equipe para o parto. Veio uma equipe neonatal, no qual tinha um psicólogo, tinha um oftalmo, entendeu? Toda a equipe para examinar aquele bebê que estava dentro de um útero com rubéola, acometido com rubéola. Aí fez o parto, tirou ela, fez a cesariana, tirou ela. E quando eles tiraram ela, eu entrei em desespero. Porque eles tiraram e a enfermeira já pegou aquele pacotinho e já levou lá para dentro daquela preparação que estava lá. Aí você pensa, eu estava ali em preparo, né, porque eu ia fazer laqueadura. Não tirei meu útero, detalhe, eu tenho meu útero até hoje, não tirei meu útero. Fiz a laqueadura porque eu não podia mais engravidar pela improbabilidade uterina. Então tirou uma parte do meu ovário, porque estava acometido de rubéola. A rubéola acometeu eu. Entendeu? Aí tiraram aonde estava acometido pela rubéola, aonde tinha uma verruga, eles tiraram tudo, me limparam tudo. E na hora que estavam, eu lembro que estavam me fechando já, aí trouxeram ela. Aí deu aquela aliviada. Aí, nossa, que alívio. Aí colocaram ela em cima de mim. Conforme ela deitou em cima, eu estava com o roupa hospitalar. Conforme ela deitou em cima de mim, ela veio caçando o peito. E pegou e começou a mamar. Aí a enfermeira ia tirar, o médico fez sinal para ela não tirar, deixar. E ali acabou o processo ali, o doutor Arthur veio e falou para mim, você tem um milagre nas suas mãos. A sua filha, ela é perfeita. A rubéola não acometeu a pele dela, não acometeu os olhos, porque ela tinha tudo para ser deficiente visual. Olha só. Ouvido, ela tinha tudo para ser deficiente auditiva. Não acometeu. Minha filha é linda, né? Fala a verdade. Minha filha, eu falo pra você que foi Deus que a desenhou assim no meu útero, entendeu? E falou, é minha, vai nascer linda e perfeita para glorificar o meu nome. Graças a Deus, né? Para glorificar o meu nome. Irmãs, realmente a gente percebe que é uma série de milagres aí. Como nós estávamos falando, você passou por alguns momentos ali no casamento. E após vocês entraram numa crise depois que tiveram várias situações. Várias situações. Aí veio a crise conjugal. Nós tínhamos 14 anos de casados. Ah, já tinha 14 tinha anos? Até 14 anos era aquelas briguinhas, ciúminho aqui, uma coisinha ali, outra. Nós nunca tínhamos passado por um conflito de nós dois. Porque eu e o Boni, nós firmamos o nosso casamento na amizade. Então a gente sempre conversamos bastante, nós sempre teve muito diálogo. Mas com 14 anos veio uma crise muito forte, que eu olhei para ele e falei, não te amo mais. Não consigo sentir por você o que eu sentia antes. Falei, com todas as letras. Pensa, né? Aí, então, para você ver o tamanho da crise que nós chegamos. E ali... Esse nosso pastor, nós já estávamos, né, dentro da comunidade, e esse nosso pastor pegou nós em aconselhamento, em explicação bíblica, o que é um casamento, é constituição de Deus para a família. A partir do momento que eu e ele casamos, dizemos sim um para o outro, nós não dizemos sim só um para o outro, nós dizemos sim para Deus, para a comunidade que nos assistiu e dissemos sim pelos nossos filhos, que nós íamos dar uma família para os nossos filhos. E ali o pastor começou a nos ministrar, mostrando a importância do filho crescer dentro de uma casa com pai e mãe e uma família estabelecida dentro da palavra de Deus. E ali eu lembro que nós fomos no encontro de casal, e nesse encontro de casal, o pregador falou que todo sentimento que outrora os casais sentiam um pelo outro, não morreu. Estava somente adormecido dentro de nós. Sabe por que estava adormecido? Porque nós estávamos olhando para as dificuldades,
olhando, focando os defeitos um do outro e esquecendo das qualidades um do outro. Que quando nós fizesse uma reflexão e colocasse as qualidades de um lado, colocasse o defeito de outro, com toda certeza nós ia saber que sempre as qualidades vai superar os defeitos. E supera, gente, supera. Porque nós somos seres humanos que nós temos defeitos e temos qualidade. Mas nunca o defeito vai ser maior do que as qualidades. Então a gente tem que ter a maturidade. Eu falo para você que dentro do Evangelho eu aprendi a ter maturidade para analisar a situação daquele momento que nós estávamos passando. Tivemos eu falo para você, muita reunião, muita... como que fala? O pastor Luiz, mas a evangelista Rose, que era o casal, eles pegaram nas nossas mãos e falou, vocês não vão caminhar junto. Tinha dia sexta-feira que quando nós pensávamos que não, eles chegavam lá em casa. Eles saíam de Cotia e iam para minha casa no Macedônia. E ali eles falaram como que vocês estão, e aí, então, não é que eles levaram nós para uma palestra e não assistiu nós, entendeu? Fizeram um acompanhamento, né? Eles fizeram um acompanhamento com nós. E ali, cada conversa que nós fazia, eles com a sabedoria que eu falo que tem que ter, quem aconselha casal tem que ter essa sabedoria. Eles não iam buscando as dificuldades que nós estávamos passando, mas eles buscavam ali com toda a sabedoria os momentos bons do nosso relacionamento, entendeu? O que você sentiu quando você soube que você estava grávida? Qual foi a sensação, né, Bonnie? Qual foi a sensação você pegar o seu filho no colo pela primeira vez e olhar para o rostinho do seu filho? Então ali começou eles trabalhar a nossa lembrança, a nossa memória de momentos bons que nós tivemos no nosso casamento. E quando pensou que não, a gente viu que a gente já estava restaurado, entendeu? Nós já estávamos curados nessa área. E ali a gente reconciliou, fizemos na realidade a reconciliação veio depois da palestra natural. Foi gradativamente natural. Sim, não foi nada forçado, não foi nada assim, não, eu tenho que continuar meu casamento porque eu tenho que dar um pai para o meu filho. Não foi. Foi uma situação que foi naturalmente. E eu falo para você que hoje eu e Bonnie, nós somos maduros no nosso casamento. 36 anos não é 36 meses, é 36 anos. Muitas águas rolaram debaixo dessa ponte. Mas hoje eu e Bonnie, nós somos amigos. Entendeu? Ainda hoje nós passamos alguns conflitos, tem algumas questões que a gente ainda não dá certo, porque nós somos seres individuais. Natural essas coisas. Né? Nós somos seres individuais. É a Solange que casou com o Bonnie. Mas a Solange não deixou de ser a Solange na sua essência e o Bonnie não deixou de ser o Bonnie na essência dele. Então nós, dentro do lar, nós temos que saber conviver a individualidade do nosso cônjuge. Se um casal não conseguir entender a individualidade e a personalidade um do outro, é muito difícil o casamento dar certo. Eu tenho minha rede social. A rede social é minha, não é do casal. É minha. É minha rede social e meus amigos. Porém, meu telefone é aberto. É importante. Entendeu? Lá em casa não tem esse negócio. Eu não pode ver meu celular. Não existe isso. Nem meu. Já passei época de não ter celular e o meu Facebook está no celular dele, eu e ele, usando o mesmo aparelho. Deixo ele de lado e eu puxava o meu. Então nós temos essa como fala, amizade, essa liberdade um com o outro, mas entendendo que a individualidade também eu tenho que respeitar, como ele tem que respeitar a minha. Eu tenho a minha gama de amigos, ele tem a gama de amigos deles, que no qual se funde tudo, se tornaram nossos amigos. Diaconisa Solange, com base nisso que você está nos falando aqui, todo esse processo, qual seria o segredo
Qual seria o segredo para um casal superar essas dificuldades? Você passou por uma situação onde vocês cogitaram um divórcio, né? Sim. Mas graças a Deus vocês conseguiram contornar essa situação. Qual que é o segredo, né? O conselho que você daria para algum casal que talvez esteja nos assistindo ou que vá nos assistir, que esteja passando por uma situação como essa? Qual que é o segredo para que eles consigam superar? Qual que é a dica que você daria para eles, para que eles consigam superar esses problemas? A dica que eu dou é a dica que eu vivi. Primeiramente, buscar maturidade. Porque quando você é imaturo, você não consegue ver, entendeu? Você não consegue ver lá na frente. Você só consegue enxergar o presente. Eu não estou bem, eu não estou feliz, eu quero ser feliz. Mas quando você tem a maturidade, você vê que felicidade são momentos. Ninguém é feliz 100%. Não, possível. Entendeu? Assim como ninguém é triste 100%. São momentos da nossa vida que constroem o nosso ser, o nosso ser individual humano. Então, eu falo para os casais, a primeira coisa que tem que ter é maturidade. Sem a maturidade é difícil você compreender o outro e você saber que um casamento não é eu e ele somente. Eu e ele, a partir de eu e ele, viramos nós. São 2 em 1, verdadeiramente. São 2 em 1. Se fizerem alguma coisa para ele, vai doer em mim. E se fizer alguma coisa em mim, vai doer nele. Nós somos 2 em 1. Então, quando você chega nesse nível de maturidade, você olha para o seu cônjuge, eu falo, eu vivi os meus melhores anos do lado do Boni. Eu vivi os meus melhores anos. Foi o ano que eu casei, depois foi o ano que eu fui mãe pela primeira vez, depois foi quando eu fui mãe pela segunda vez. Vivemos junto o prazer de ser avós, todos babando, todos felizes, junto. Olha que maravilha, gente. Entendeu? Junto, nós babamos com a nossa neta, se vocês verem. A Lise brincando com o Boni, tocando violão com o Boni, compondo com o Boni, fazendo música com o Boni. Para mim, não tem prazer maior que pode alguém ter na vida. De você ver, a Vívia estava grávida, ela dormia na cama junto comigo e com o Boni, a gravidez todinha. E muitas das vezes eu deitava, eles 2 brincavam de um jeito na cama que me machucava. Eu sempre levei prejuízo, da Calice também me mexe me machuca. Mas ali é um contentamento, uma alegria tão grande, entendeu? Você saber que você tem aquela amizade com os seus filhos, que você tem aquela amizade com a sua neta, e que, querendo ou não, o seu filho também está num relacionamento que espelha você. Sim. Entendeu? Que olha a sua jornada de vida, e eu falo tanto para o Eric como para a Nath, como para o Anderson e para a Vívia, que casamento tem sim, tem seus conflitos. Tem sim o dia que nós queremos bater testa um com o outro. Mas tem muitos dias felizes e vai ter muitos bônus lá para frente. Porque envelhecer todos nós vamos. Entendeu? Amadurecer todos nós temos que amadurecer. Então, nada melhor do que você envelhecer e amadurecer do lado da pessoa que você passou uma juventude com ela. Com certeza. A cobrança é diferente. Com certeza. Você entendeu? Essa questão que a irmã falou, realmente, a forma que a gente se mostra para as pessoas é mais importante do que aquilo que a gente fala, né? O exemplo que nós damos. Sim, né? é o Porque exemplo. às vezes, quando o filho é um bom marido, a filha é uma boa esposa, não é tanto pelo que você aconselhou, mas pelo que eles viram em casa, o exemplo que o pai e a mãe deu em casa. Mas, Solange, com base nisso, né? Tem muitos jovens aí que estão querendo entrar no relacionamento. Hoje no relacionamento aí, querem entrar no relacionamento. Qual conselho que você daria para esse jovem que entra no relacionamento, quer casar, está pensando em casamento, né? Às vezes nem sabe bem como que vai ser depois, ou o que vem pela frente. Qual conselho que você daria para que já antecipar o que você pode passar e como você vai conseguir passar por isso daí? E qual conselho que você daria para esse jovem? O conselho que eu dou para o jovem, primeiramente, é esperar. É esperar, orar e refletir. Casamento não é brincadeira. Nós, principalmente nós da igreja, não podemos pensar como o mundo pensa.
Tem gente que já está lá no civil, lá no cartório, assinando. Mal conhecendo, já está. Assinando a certidão, falar, eu vou assinar aqui, se não der certo hoje, eu me separo amanhã. Então nunca faça isso, casamento não é brincadeira. Casamento, ele é uma instituição que foi programada no coração de Deus, família. Ninguém casa por casar, todo mundo casa para montar a sua família. Então, quando você quiser buscar alguém para você montar a sua família, observa, entendeu? Vê, pelo menos, tenha, como que fala? Pelo menos a nitidez de que se a pessoa completa você. As moças, olha, se o homem trata bem a mãe, porque é verdade, se o homem tratar bem a sua mãe, respeitar a sua mãe com toda certeza, ele será um bom marido. Mas se ele não for um bom filho, ele não será um bom marido. E isso dá pra gente observar no homem. A mulher, se ela não for uma pessoa que dentro de casa ela é mais reservada, ela é mais retraída dentro dos afazeres dela, que respeite também pai e mãe, se ela for dessa forma que eu falei, ela será uma excelente esposa, porque ela já tem dentro dela o conceito familiar. Então, eu falo para o jovem, observa primeiro, porque o namoro, ele justamente é feito para você criar um laço de amizade. Eu falo para você que eu cheguei no casamento com o Boni, por quê? Porque nós, no meio das nossas conversas, nós vimos que tinha mais ponto que batia, que se juntava, do que se separava. Então, o namoro, mais ou menos, é para você tentar conhecer um pouquinho, porque você pode passar uma vida com a pessoa que você não conhece 100%, mas você consegue conhecer se a pessoa vai ser o suficiente para viver do teu lado uma vida inteira. É porque tem gente que quando está apaixonado fica cego, né? Não Fica, presta atenção nessas coisas. fica. E aí, quando vai ver... Não vou mentir, não. Já foi, né? Não vou mentir, não. Tem defeitos que a gente só vê quando a gente está comendo do mesmo saco de sal. Dos dois lados, viu? Dos dois lados. Temperamento. Às vezes você tem um temperamento mais explosivo, às vezes, entendeu? Às vezes você tem aquele temperamento mais manso, mas você tem a raiva retraída dentro de você. Então nós somos sujeitos de vários temperamentos físicos. Então, só no casamento que nós vamos conhecer o temperamento um do outro verdadeiro. Porque verdadeiramente, quando você está namorando, você está apaixonado. E a paixão, ela é fogo abrasador, mas ela passa. E o amor não, o amor ele é construção. Com certeza. O amor é construção. Por isso que eu falo que geralmente o casal, quando ele inicia, ele está apaixonado. Por quê? Porque ali está falando mente, carne, sangue, entendeu? O nosso corpo todo inflamado. Então tudo para você é lindo, é maravilhoso, porque você quer só um objetivo, você quer juntar a carne. A verdade é essa. Mas a partir do momento que você entrou no casamento, que começa a vir, né, as dificuldades, porque todo mundo que casa não vai viver um conto de fadas. Conto de fadas é mentira, porque você vê que as histórias começam com era uma vez. Aí quando o príncipe vai lá, resgata a princesa e casa, ali acabou a história. Eles não contam depois daquele continho de fada. Então, casamento, ele não é conto de fada. Casamento, eu repito, é uma instituição dada por Deus para a formação de uma família. Uma família o quê? Cristã. Dentro da ética e as morais bíblicas. Porque se nós criamos a nossa família dentro da ética e da moral da Bíblia, com toda certeza, nós teremos uma família segundo os olhos de Deus. E as bênçãos dele vai estar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Porque eu falo assim, que uma coisa que os pastores muitas das vezes não faz é a bênção matrimonial. O que é a bênção matrimonial? É chamar as bênçãos do matrimônio para o casal ali, na hora que está sendo consagrado, aquele enlace, entendeu? Falar, Senhor,
todas as bênçãos dentro que o Senhor possa dar a esse casal matrimonial, nós declaramos sobre a vida do casal. Por quê? A bênção material é a margem aberta, é o celeiro cheio, né? É o celeiro cheio, é as portas do trabalho aberto, é a saúde, é os filhos chegando, entendeu? É a bênção matrimonial sobre a vida do casal. Para que aquele casal já traga no casamento dele aquele cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras ninguém quebra. O que é o cordão de 3 dobras para um cristão? É Pai, Filho e Espírito Santo formando uma corda tão poderosa que ninguém, nada no mundo vai poder desatar. Vai poder quebrar aquela corda. Cordão de 3 dobras. Eu falo que é o que eu sempre digo, jovem, primeiramente Deus. Sem Deus é impossível a gente ser feliz. Sem Deus é impossível a gente montar uma família que é constituição divina, dentro dos padrões éticos e morais. E cada dia que passa, nós sabemos que está mais difícil, porque a doutrinação que está aí sobre os nossos filhos, nós sabemos que se nós não vigiar, quando nós pensar que não, eles estão achando que tudo que estão falando aí é normal. E família de Deus, ela é constituída aqui, ó. É homem e mulher formando um casal para gerar os seus filhos e formar a sua família. Em outro caso eu não quero entrar, mas para mim a família do campo de Deus é essa. Com certeza. Então aqui, realmente, como a gente falou aqui, um conselho para os jovens que querem entrar no relacionamento é não se deixar levar pela paixão, né? Não. Mas analisar friamente e ver, porque é isso, né? Casamento, né? Não é o ideal, não é... E tempo, né, Júnior? Esperar. Porque o Espírito que habita em mim, vamos supor, o Misael, o Espírito que habita no Misael, a preparada dele também vai habitar o mesmo Espírito. Então, você ter o discernimento para discernir é aquela. E eu falo para vocês, quando a gente ora, pede para Deus, Deus revela em sonho. Ele revela, ele mostra em sonho, ele mostra em pensamento, ele ajunta as pessoas assim do nada. Do nada. Então eu falo que nunca está tarde para o amor verdadeiro chegar, para a família ser constituída. É esperar, pedir discernimento de Deus e confiar. E confiar. E muito bem gelado. Aí, pastor, então aqui pra gente, o papo tá bom, tá muito bom aqui, né? Mas pra gente encerrar, fazer mais uma pergunta aqui, relacionada aos jovens também, né? Tem aqueles jovens, né, que tá chegando a certa idade e fala, e agora, né? Algumas irmãs que tá falando, pô, tô ficando pra titia, e agora, o que faz? E bate aquele desespero. Qual que é o conselho que nós daríamos para esses jovens também, né? Que tá achando que já não vai mais casar? Qual é o conselho que dá, né? Pessoas que têm esse desejo, mas talvez as coisas não tenham acontecido, né? Até esse momento. Qual que é o conselho que nós daríamos para esses jovens também? Eclesiastes 3:10, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Lá fala com clareza, há tempo de sofrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de lamentar, né? Tempo de glorificar. Há um tempo para tudo. Então, para o jovem vai ter o tempo de casar também. Então, é palavra de Deus. É você se confortar com a palavra de Deus. E mais uma coisa, saber onde você vai procurar. Porque eu falo para você, você conhece a sua natureza, você sabe o Deus que você serve, você, na ansiedade de você achar alguém, você tem que falar, Senhor, eu não quero jogo desigual para mim. Eu quero alguém que tenha o mesmo pensamento que eu, fazer que nem o Ruth, que ele diga para mim, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo e as tuas bênçãos é as minhas bênçãos. Entendeu? Tudo nós precisamos de discernimento, esperar, aguardar e confiar que Deus não nos desampara, não. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe o nosso pensar, Ele sabe a nossa necessidade, os nossos anseios. O Senhor é dono dos nossos anseios.
Ele sabe até onde ele pode, entendeu? Deixar os nossos anseios correr e até onde ele vai entrar com a providência. Eu falo isso porque eu tenho olha, eu sou cheia de testemunho. Eu tenho testemunho dentro de casa, na vida do Eric e da Nádia. Que beleza. O Eric casou com 30 anos, foi 30 anos o Eric casou. Você acha que não teve época do Eric chorar, se afligir e achar que as coisas para ele era mais difícil, que ele fazia tudo certinho, tudo dentro do que Deus mandava, mas a bênção dele não chegava? Várias vezes eu consolei o meu filho. Teve uma época mesmo que ele estava numa situação que eu tive que ministrar para ele o livro de Asaf. Né? Lá o salmo de Asaf ali ele estava afligido, porque ele olhava o ímpio e via o ímpio sendo prosperando, o ímpio feliz, o ímpio acontecendo as coisas todas na vida dele e na vida de Asaf, que era da linha sacerdotal, servia lá no palácio com o rei Davi e fazia tudo direito, as coisas não aconteciam para ele. Então chegou a hora, é só você abrir lá e ler os salmos de Asaf que você vê a aflição daquele rapaz. Mas você sabe quando foi que Asaf viu que Deus tinha controle de todas as coisas na mão dele? Quando Mefibosete parou a carruagem do rei e Mefibosete andou se arrastando e entrou no palácio do rei, achando que ia ser morto pelo rei Davi, porque só sobrava ele da casa de Saul. Mas quando ele chegou lá, o rei falou: vou te restituir tudo que era seu. E assim Davi fez com Mefibosete, restituiu ele. E quando Asaf viu aquele aleijado entrar dentro do palácio e ser tudo restituído, ele acabou de compor os últimos salmos. Eu sei que os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos. E eu sei que Ele fará tudo que apraz o coração dele ao nosso favor, quando nós entramos com retidão na presença dele. E ali ele viu Mefibosete ter a vida restituída dentro do palácio do rei Davi. E ali ele viu que ele estava olhando para a sua miséria, sendo que Mefibosete era um príncipe, que foi criado lá em Lodebar por Tissa, que teve misericórdia dele, deixou a sua vida para criar Mefibosete por amor ao rei Saul e por amor a Jonas, que ela falou que era Jonathan, que ela ia cuidar do filho de Jonathan. E quando aquela carruagem passou em cima de Mefibosete ali, o inimigo vinha, né? Matando todo mundo naquele acampamento. Ela pegou ali Mefibosete, enrolou ele e foi para Lodebar. E ali ela cuidou dele. Então quando Asaf viu essa história aí, viu a restituição, ele viu que ele não tinha controle de nada, mas que Deus tinha controle de tudo. Então muitas das vezes eu falo para vocês que as histórias na Bíblia estão aqui para servir de exemplo e inspiração para nós esperar, para nós confiar, para nós crer que o poder de Deus supera toda dificuldade e todo tempo. E lembre sempre que o tempo de Deus é contado de uma forma e que o nosso é contado de outra. A execução da promessa de Deus, Deus às vezes usou um profeta e fez uma promessa aqui. Nós humanos, com a nossa necessidade, a nossa pressa do imediatismo, nós queremos que aquela promessa se cumpra ali na hora. Mas Deus, ele vai trabalhar na promessa para ela se cumprir lá na frente. A promessa que ele fez para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ela durou mais de 460 anos. Porque aquele povo, quando Jacó entrou com o povo dele lá no Egito, através da ajuda de José, que ficaram lá, era 70, Júnior. Precisava que aquele povo se multiplicasse para virar o povo de Deus, para o povo ser introduzido na terra prometida. Foi 430 anos de espera. Aconteceu ou não aconteceu? A promessa que ele fez lá a Abraão, que Abraão ia ter uma descendência que não ia contar
como as estrelas do céu. É um exemplo aí. Foi 430 anos, você tem 20 aí, Você tem 20? Tem muita água pra correr. Tem 25 tá desesperado aí, ó. O menino que tá quase chorando aqui, mano. Que isso? Então é isso, irmão. No momento certo, né? No momento certo, Deus ele faz as coisas. Vai acontecer, Porque a gente não pode creia. se precipitar, porque realmente às vezes começa a aparecer prato no mundo é o que mais tem, né? O diabo oferece, né? Que a gente não pode às vezes deixar de seguir aquilo que Deus ele quer, por coisas que o diabo ele vem oferecendo, mas a gente se manter fiel e leal a Deus. Irmã Solange, gostaria de fazer alguma consideração final, irmã Solange? Antes que a gente finalize? A consideração final, primeiramente eu quero agradecer vocês, né, por essa oportunidade, que eu falo para você que relacionamento, é lógico que se eu for contar aqui detalhadamente as picuinhas que nós tivemos, as brigas que nós tivemos, são horas. 36 anos? 36 anos são 36 horas, dias, né? Mas eu quero falar, o que eu quero ponderar é assim, casamento é uma escolha, casamento é uma instituição, né, constituída por Deus, no coração de Deus, para formar a família e para que aquela família venha a ser criada, estabelecida dentro dos padrões éticos cristãos e saber, e você sabia que uns foram formados, chamados para casar, para ter filho, família e ser feliz, e outros também não foram? Você chora não. Não chora não, mano. Chora não. Aí quebrou. Isso aqui talvez não se aplique a você, mano. Bom. Não, você tem um desejo. Paulo não tinha. Eu falo para você do apóstolo Paulo. Paulo falou, olha, se o jovem não puder se assegurar, case. Mas se ele puder se assegurar sem se inflamar, é melhor que ele cuide das coisas do reino. Então, dentro da palavra, nós temos pista de todas as situações que nós podemos fazer. Jovem, eu vou te aconselhar algo. Deus, ele não deve nada para ninguém. Enquanto você está solteiro, trabalhe para Deus, porque a Bíblia fala, é o conselho que a Bíblia dá. O casado cuide das coisas do casamento, mas o solteiro cuida das coisas de Deus, porque aquele tempo que ele está solteiro, muitas das vezes Deus quer te usar para você evangelizar, para você ganhar almas, para você crescer na sua fé e no poder do Espírito Santo, entendeu? Até porque esse crescimento que você vai ganhar através da fé e do Espírito Santo vai te fazer um pai maravilhoso, um esposo, um marido maravilhoso. Então é o conselho que eu dou para o jovem. Enquanto a bênção do casamento não chega, usa esse tempo para trabalhar para Deus. E você vai ver, trabalhar para Deus é assim, você vai fazendo para Deus aqui e Deus vai derramando aqui para você. Ó. Você vai fazendo para Deus e Deus vai derramando. E quando você pensar que não, você está conciliando uma coisa com outra e as bênçãos estão nas tuas mãos. Se você tem o desejo no seu coração de casar, saiba que esse casamento está sendo programado no mundo espiritual primeiro, para depois ele descer e se materializar na carne. Nesse meio de tempo, trabalha para Deus, evangeliza outros jovens, aconselha outros jovens, entendeu? Porque eu falo para você, o jovem, quando ele prega para jovem, ele tem a linguagem jovem. Você sabia que é muito mais fácil um jovem ganhar almas para Jesus do que alguém muito maduro? Porque às vezes eu vou lá falar, pessoal, olha quem está falando, quem já teve experiência, quem já teve tempo de fazer tudo lá errado e agora está aí, ó, Santa Ana falando de santidade. E o jovem não, o jovem está ali, ó, na mesma, né, no mesmo patamar, na mesma linha de raciocínio. Então, jovem, trabalha para Deus. Trabalha para Deus e eu creio que se você tem essa vontade de casar dentro de você, o seu casamento está sendo programado no mundo espiritual. E ele vai chegar com excelência. Se você saber esperar, ele chegará com excelência.
Tá vendo? Então tenha paciência. Glória. Paciência. Às vezes mais vale esperar e ter algo bom e perfeito de Deus do que querer se apressar em Não entrar no casamento. Bom, Isso. o papo foi muito bom com a irmã Solange. Nós queremos agradecer a diaconisa por estar aqui compartilhando essa experiência maravilhosa. Eu tenho certeza, diaconisa, que alguém foi tocado, alguém que vai assistir, que está assistindo, que vai acompanhar, com certeza através de uma dessas experiências vai ser tocado por Deus, né? Falamos sobre milagre, a gente vê que Deus ainda é Deus que faz milagre, como proceder numa situação difícil que pode ocorrer no casamento. Você que está apressado aí querendo casar, né? Espera, olha, analisa, né? Então eu tenho certeza que foi muito edificante para você. Então que Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus ele possa falar contigo e logo mais estaremos aí de novo, amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.